Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Mais uma vez nós nos alegramos com você que nos assiste via internet e pelos irmãos que estão aqui na igreja, né? Muito bem. Na última terça-feira que eu estive, nós estávamos falando das evidências da nossa filiação a Deus. Então, eu disse que uma evidência da nossa filiação é ser guiado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8,14, que nós tratamos. A outra evidência, o testemunho interno do Espírito Santo, também Romanos 8,16. Eu falei do ponto 3 também, fruto do Espírito. Nós falamos de Gálatas 6, né? Mateus 10, 20. Falamos da obediência, Mateus 12, 50. E nós falamos também da comunhão de forma integral, conforme nós vimos em Romanos 8, 29 e 1 de João 1, 3. E a última evidência que nós tratamos na última terça-feira foi o exercício da disciplina de Deus, que é a participação na sua santidade, conforme nós vimos em Hebreus 12, 10. Nessa noite, nós vamos começar falando sobre a responsabilidade dos filhos, que está embutido também na oração dominical, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos lá. De certa forma, o que foi apresentado nas evidências se constitui em nossa responsabilidade. Todavia, fiz esta distinção para enfatizar o que a palavra nos fala sobre qual deve ser a conduta dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, temos de viver à altura de tamanha dignidade. Paulo chama a atenção para esta responsabilidade em diversas ocasiões. Ele diz, por exemplo, em Filipenses 1, 27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. Colossenses 1, 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E também aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2,12, que diz, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Você pode comparar esses versículos aí, esse texto, né, de 1 Tessalonicenses 2,12, com Efésios 4,1 e Efésios 5,8. Os filhos de Deus são vocacionados a darem testemunho do poder de Deus em sua vida, sendo dessa forma um momento vivo e histórico da graça de Deus. Jesus Cristo indicou a nossa responsabilidade quando disse, vós sois a luz do mundo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Usando de uma figura semelhante, Paulo escreve, fazei de tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Veja, Paulo fala aqui, não é, desta dignidade que Deus conferiu a nós quando nós somos obedientes, responsáveis diante do Senhor, não é? Nós vivemos no meio desta geração perdida, desta geração corrupta, e nós temos que fazer a diferença. Por isso que Deus nos chamou. Ele não nos chamou para nós vivermos como as outras pessoas vivem. Por isso que nós temos responsabilidade como filho. Se você é pai e o seu filho fizer alguma coisa errada, o que vão dizer?
O que vão dizer? Seu pai e a sua mãe não dão educação, mas a mãe, né? Sua mãe te deu educação, mas o pai entra nessa também. Mas se ele fizer alguma coisa boa, não haverá reconhecimento também? Vão dizer assim, olha, o seu filho é uma pessoa excelente, não é? Veja o que ele fez, não é? Com Deus é a mesma coisa, nós somos filhos de Deus e precisamos mostrar com as obras para as quais nós somos preparados de antemão por Deus para realizar no mundo, não dentro da igreja. Se bem que conta bem, né? Porque tem crente que dentro da igreja também anda abusando, né? Fazendo coisa errada, não é? Mas principalmente que nós mostremos como somos filhos de Deus lá fora, porque as pessoas reconheçam a nossa conduta, o modo sincero de viver, para que glorifiquem o nosso Pai. Nesse texto de Filipenses 2, 14 e 15 que eu leio, descreve a meta comportamental do cristão que já é filho de Deus, ou seja, ele já é regenerado, né? Já nasceu de novo. Nós já tratamos da questão da regeneração, mas que caminha em sua filiação, ou seja, filiação aqui é um sinônimo de santificação, ou seja, nós temos que viver como filhos de Deus que já somos, mas perseguindo a santificação, tornando-nos cada dia mais e mais santos. Paulo faz uso de 3 palavras. Ele diz que nós devemos ser irrepreensíveis, inculpáveis, inatacáveis. Quanto a palavra se aplica a pessoas, tem, em geral, o sentido de pureza moral, inculpabilidade diante da lei. Portanto, esta palavra descreve a postura do cristão do mundo. Ele deve estar acima de qualquer suspeita. Ninguém tem do que o acusar. Porque acusador nós já estamos um monte, não é? Quanto mais você for irrepreensível, ou seja, procurando viver essa vida de santidade, quem que vai levantar acusação contra você? Hoje, infelizmente, como colocam, né, um designativo geral, né, evangélico, você encontra de tudo quanto é que é tipo, de tudo quanto é que é jeito. E as pessoas vivem olhando para aquilo que é feito em nome do evangelicalismo brasileiro e fazem o quê? Acusam. Sempre pegam alguma coisa para nos atacar. Por quê? Porque, de fato, nós não temos sido irrepreensíveis. Nós não temos sido inculpáveis diante dessa geração perversa. Que eles dizem assim, nós fazemos aqui porque nós somos uma geração perversa. Mas vocês que são crentes, olha o que vocês estão fazendo. É assim, a comparação é a mesma. Para ser crente como vocês são, não precisa ser crente, eu continuo do jeito que eu sou. Por isso, dessa nossa responsabilidade como filhos. Então, a palavra é irrepreensível, e a outra palavra que o apóstolo Paulo usa é sincero, quer dizer, puro, sem mistura, sem mescla, não adulterado, íntegro. Por isso que nós precisamos ser sinceros nas nossas coisas. A palavra é aplicada ao leite que não é misturado com água, e também à pureza do metal. Não adianta você pegar uma barra de ouro impuro. Ninguém vai comprar. Ninguém quer. Querem o quê? Um ouro destilado. Um ouro que não tem o quê? Impureza. Assim devemos ser nós como cristãos. O apóstolo Paulo descreve o que o cristão deve ser em si mesmo.
puro, sincero, sem dissimulação, sem segundas intenções. Nós não podemos deixar de viver com sinceridade. O apóstolo Paulo fala, fale cada um a verdade. Não é? Ele diz assim, ó, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. É interessante esse texto porque as pessoas que eram convertidas ao Senhor Jesus, aceitavam ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, mas o que elas faziam? Aquilo que elas faziam normalmente. Então o ladrão fala assim, tá bom, eu aceito Jesus, mas eu continuo roubando. O mentiroso continuava mentindo. Então o apóstolo Paulo nos dá esta orientação quando nos diz que nós devemos ser sinceros. Ou seja, nós devemos deixar as coisas que são comuns aos outros e viver uma vida, então, sem mescla, sem adulteração. Ninguém gosta de coisa adulterada, não é? Jesus Cristo e o apóstolo Paulo recomendam que assim sejamos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples aqui é a mesma palavra que ele usa para sinceridade. Em Mateus 10,16, Jesus diz, pois a vossa obediência é conhecida de todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Romanos 16:9. Nós até cantamos um cântico, né? Seja excelente para o bem e para o mal não. Tá certo? É assim que nós devemos ser. A sabedoria cristã dos filhos de Deus se revela no seu uso para o bem. A sabedoria que procede de Deus não é empregada para o mal, para destruir ou satisfazer os nossos desejos egoísticos. Vejam, o que Tiago diz em 1,17 deve frutificar na igreja. De que forma? A igreja, ela serve porque Deus lhe deu objetivos. Não é só pregar o evangelho. A igreja serve para capacitar, para ensinar os crentes. Porque veja, se eu prego o evangelho e digo para a pessoa que ela precisa aceitar Jesus, e ela aceita Jesus, mas eu não ensino mais nada, como é que ela vai viver? Vivendo a vida dela que ela estava acostumada. Ou seja, nós precisamos ver uma vida transformada, agora uma vida de acordo com a vontade, de acordo com a palavra do Senhor. Então a igreja, ela tem também o objetivo de capacitar o crente. E dentro dessa capacitação do crente, Deus concedeu dons para que isto possa ocorrer na igreja. É por isso que ele concedeu uns para dons de mestre, que vem ensinar, outros para pastores, não é? Pastores e mestres, né? Esse precisa ser junto, pastor e mestre. O pastor precisa ensinar, embora eu tenha também pessoas que são mestres, não é? No ensinamento, né? Ou melhor, no ensino. Agora, e tem outros dons, mas todos eles servem exclusivamente para a capacitação
do crente viver uma vida sincera diante de Deus. Deus descrevendo a insensibilidade espiritual de Judá, diz: o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não entendidos, são sábios para o mal e não fazem o bem. Jeremias 4:22. Veja se não é o retrato do que acontece hoje, em muitas igrejas. O meu povo está louco. Por quê? Porque lhes falta o conhecimento. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. Não conhecem o Deus da palavra. Conhecem um outro Deus que é pregado por aí com o nome de o verdadeiro evangelho, só que não é. Não é. Porque é exatamente isso que acontece. Já não conhecem a Deus. São filhos nécios, que não têm entendimento, que não têm conhecimento, não entendidos. Eu só quero saber de bagunça. Eu só quero saber de dançar, eu só quero saber de bater palma, eu só quero saber de milagre, não conhecem a Deus. São sábios para o mal. Vejam quantos ditos evangélicos estão metidos em falcatrua, estão metidos em roubo de dinheiro público, dinheiro que tem dono, sou eu, é você. Eles são espertos para fazerem o mal, e não para fazer o bem. Porque o bem procede de Deus, e as coisas que eles fazem e ensinam nessas igrejas, são exatamente para isso, para fazer o mal, não para fazer o bem. Mas, pastor, mas como é que o senhor fala um negócio desse? É só você olhar. Eu acho que falta aqui, se é que eu posso dizer assim, não é? Dizer, o meu povo está louco e está cego. Porque embora estas coisas aconteçam no meio evangélico, o povo não reconhece, não é capaz de ver. Foi como diz a palavra de Deus, o Deus desse século cegou o entendimento. Aí você faz, ou melhor, fazem por aí uma série de coisas, chamando de evangelho, que é exatamente isto aqui, ó. Obscurecer o entendimento. Você olha e não consegue ver. Você já brincou daquele joguinho dos 7 erros, né? Você tem lá 2 figuras e tem coisas lá que são diferentes em uma delas. E você tem que sair lá procurando. E tem gente que passa lá, passa, está vendo um negócio lá na frente e não consegue. Não consegue ver. Eu estou dando esse exemplo porque eu vi um hoje. A Benata marcou assim, ó, são 4 erros. E as pessoas estavam assim, não, são 3. Não são 4. É que a pessoa não vê. E às vezes nós estamos assim também, nós estamos dentro da igreja, achando que estamos servindo a Deus, mas estamos servindo à vontade, aos desejos daqueles que enganam, que dizem ser filhos de Deus, mas são bastardos. São bastardos. São nécios, não entendidos, sábios para o mal. A sabedoria cristã é o oposto disso. Ela se dispõe a ajudar, socorrer,
edificar. O apóstolo Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. E tem gente que diz, né? Eu não suporto aquele irmão. Mas a Bíblia diz exatamente isso: suportai. Suportar é você dar suporte para aquele que está mais debilitado na fé, aquele que está mais fortalecido, ajuda. Mas às vezes a gente não quer saber disso. Quanto mais um está caído, o outro vai e ainda pisa na cabeça, ainda quer que afunda mais. Isso não parte de Deus, não é sabedoria cristã. O seu planejamento é para o bem, nunca para o mal. Judá estava tão distante de Deus que desprezara o fazer o bem. Os seus pensamentos eram ligeiros e ágeis para o mal. Tem gente que é assim, né? Para fazer coisa ruim, ó, é no instantinho. Arruma uma brecha, uma coisinha. Por quê? Porque a sua mente está voltada para essas coisas. No entanto, o desafio de Deus para nós é para que nos exercitemos na prática do bem. E quanto ao mal? Que sejamos puros quanto a ele, não tendo ideias para executá-lo. No entanto, quando nos desafiarem a fazer o bem, que sejamos argutos, ou seja, espertos, assim, ó, rápido para ajudar, prontos, tendo uma visão perspicaz e penetrante, ou seja, a pessoa que consegue enxergar longe. Não precisa você mandar ela fazer. E às vezes na igreja, nós temos crentes que são assim. Se você não manda fazer, ó, você precisa virar a folha. Você precisa pedir, ó, vem aqui, ó, você aqui, vem cá, vira a folha. Tem crente que é assim. Outro já sabe. Só de olhar que precisa, ele já vem, já se apresenta para ajudar. É assim que nós devemos ser. Portanto, devemos utilizar da inteligência que Deus nos deu para edificar, construir, socorrer, nunca para destruir, nunca para lucrar desonestamente. Isto seria esperteza que nada tem a ver com o cristianismo e a pureza que deve caracterizar os filhos de Deus. É outra coisa que nós devemos viver. É outra realidade. A terceira palavra que o apóstolo Paulo usa para nos explicar, né, no texto que nós lemos, é inculpáveis. Sem mancha, imaculado, sem nódoa, inocente. É assim que nós devemos ser. A palavra era empregada para indicar os animais usados para o sacrifício. Eles não podiam ter defeito. Essa palavra descreve uma pureza ética. A ideia predominante é a ausência de qualquer coisa que se constituiria em corrupção diante de Deus. Ela denota, portanto, o que o cristão deve ser diante de Deus. Houve períodos no povo de Israel que eles ofereciam ao Senhor aquilo que não prestava. Aquilo que não era inculpável, sem mancha, imaculado. Era o coxo, era o cego, era o que estava doente. E tem muita gente hoje oferecendo esse sacrifício diante do Senhor, trazendo aquilo que é ruim.
que Deus não aceita. Aliás, o texto lá no Antigo Testamento diz assim, Deus abomina, que é diferente de não aceitar. As Escrituras declaram que foi assim que Jesus Cristo se ofereceu vicariamente por nós. Sem mancha, sem pecado. O Cordeiro de Deus foi imolado por nós, a fim de nos tornar sem mácula, nem ruga, nem impureza alguma. Essa é a definição que ele faz na igreja. Como é que é? Pode falar. Aqui chegou uma pergunta aqui, o irmão vai. Vamos lá. Tá. Pode usar isso aqui. A paz. Uma pergunta, pastor. Para ter efeito o Pai Nosso, temos que seguir à risca do começo ao fim essa oração? Porque é difícil e muitas vezes não oramos, rezamos mecanicamente ao Pai. Vou pedir para uma explicação sobre isso. Então, o tema do estudo é exatamente esse. Quem pode orar o Pai Nosso? Quem pode? Se você for pensar em cada uma das coisas que estão incluídas, dos ensinamentos que estão inclusos nesta oração, e olhar para a minha vida e dizer que eu não faço, eu não posso orar. E essa é a premissa. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E esta oração foi que Ele nos ensinou. Ou seja, para quê? Para que eu e você possamos refletir estas coisas aqui juntos e podemos crescer a cada dia nas instruções que nós temos. Se não, eu vou fazer aquilo que você falou, não sei se é um homem ou uma mulher, aquilo que você falou, querido. A gente faz uma reza automática. Não é? É igual acontece numa outra igreja aí. Você chega lá, olha na bolinha que está e vai lá. Olha, tá, agora aqui é do Pai Nosso. Né? Pai Nosso que está no céu, santificado. Blá, blá. Qual o sentido? Qual o sentido? Qual o sentido de... Vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo vê, que é bem fácil. Num campo de futebol, começar o jogo, lá termina um jogo, que fez uma vitória e tal, reúne todo mundo para orar o Pai Nosso. Qual o sentido? Se eu não faço essas coisas que estão inclusas na oração, não serve para nada. É apenas um amontoado de palavras que para eles não tem significado. Serve, pelo contrário, como se fosse um amuleto. Né? Então vamos orar todo mundo Pai Nosso aqui, porque agora nós vamos lá e tal. Onde Deus se mete com futebol? Onde Deus se mete com futebol? Aliás, uma certa... Eu vou aproveitar a digressão aqui, né, a pergunta do nosso irmão. Certa vez perguntaram numa entrevista para o Marcelinho, se não me engano, era o Marcelinho Carioca, e um que era jogador do Palmeiras, o César Sampaio. O repórter, lógico, perspicaz, né? Perspicaz. Assim, olha, vocês dois são evangélicos. Não são? Eles são. Então, aí vou jogar o Palmeiras contra... Você ora para Deus, ele ora para Deus. Como é que Deus vai atender se vocês dois são evangélicos?
Veja onde o repórter foi buscar coisa para alfinetar os dois. E eles não conseguiram responder. Ficou aquela enrolação, você sabe, veja bem, não sei o que. Não é. Deus se envolve com os seus filhos. Essa que é a questão. Aquilo que você faz bem feito, Deus abençoa. O seu trabalho é jogar futebol? Faça o melhor. Treine mais do que os outros. Se comporte mais do que os outros. Deus abençoa você na partida. Não é a partida em si, mas é o seu trabalho naquele momento. Mas Deus está lá pouco se importando quem vai ganhar, se é o Palmeiras, se é o Corinthians, se é o São Paulo, se é o Santos. Deus não está preocupado com isso. Deus tem coisa muito mais importante para ver. Só que as pessoas que não conhecem a Deus, que são filhos nécios, não entendidos, querem usar as coisas de Deus para o seu próprio benefício. Isto é assim, você pega a Bíblia toda, acontecia lá com o povo de Israel, acontece hoje dentro das igrejas da mesma forma. O que eu quero saber é qual a vantagem que eu vou levar. Eu quero saber se eu vou ser atendido na minha reivindicação. Então, eu faço tal coisa para Deus me abençoar. Hoje eu vinha vindo para a igreja e eu desço ali na estação do Tatuapé para ir para casa. Eu estava passando num corredor lá onde tem um monte de gente vendendo bugiganga lá, e tinha duas pessoas, dois homens, um encostado na grade e outro conversando com ele, dizendo assim: então, você precisa acreditar, aquilo que é desgraça na sua vida, Deus vai transformar em bem. Eu falei assim: esse homem deve ser bom mesmo, né? Porque está falando em nome de Deus, né? E Deus prometeu isso? Onde está escrito? Então, as pessoas, assim, não conhecem. Quer saber de resolver o seu problema financeiro, de saúde, mas não quer conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus exige você fazer as coisas para o bem. Ter conhecimento de Deus. E você não tem conhecimento de Deus a não ser por meio das Escrituras. A pessoa não quer estudar a Bíblia, vai atrás de movimentos aí, né, de gente, como é que chama? Tem um nome, não é animadores, esses coaches espirituais que existem por aí. Vamos lá. Inculpáveis, né? As Escrituras declaram que foi assim que Jesus Cristo então se ofereceu vicariamente. A igreja, como a comunidade dos filhos de Deus, é conclamada a viver de forma distinta, refletindo no meio de uma geração pervertida e alienada diante de Deus, a glória do seu Senhor. Veja esta responsabilidade para nós. Eu tenho que refletir a glória do meu Senhor na minha vida. Veja como isso é pesado e é profundo para nós. Mas se não fosse assim, Deus não teria chamado a mim, não teria chamado a você.
embora Ele não precise de mim e não precise de você, Ele nos chamou para que a glória dEle fosse vista em nós, para que as pessoas que não conhecem, dê glória a Ele. Olha, dificilmente as pessoas pensam nessas coisas. Por isso que nós fazemos as coisas que fazemos, porque nós não nos lembramos que eu tenho que refletir a glória do meu Senhor. Aí eu não trabalho direito, eu não cuido da família direito, eu não cuido dos filhos direito, pego o que é dos outros, falo mal dos outros. Qual é a glória que eu estou transmitindo para aqueles que não conhecem a Deus? Com certeza não é a glória de Deus. Devemos nos empenhar para sermos achados por Cristo desta forma: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. É assim que nós devemos ser. Desta forma. Deus, Ele mesmo nos preserva intocáveis, para que possamos ser apresentados diante do Senhor Jesus na manifestação da sua glória. Quando Jesus voltar, ninguém tem do que nos acusar, porque nós somos justificados por Cristo. Se nós somos justificados por Cristo, eu não devo dar razão para os outros me acusarem. As pessoas não podem olhar para mim e dizer assim, ó, fala que é filho de Deus, mas faz essas coisas. Não pode ser assim. Continuando aqui, a herança dos filhos. A herança que os pais deixam para os seus filhos, muitas vezes, longe de servir de bênção, tornam-se uma maldição por causa do egoísmo dos filhos e de outros indivíduos. Se o pai for muito rico, o risco, via de regra, ainda é maior. Nós estamos preocupados sempre com outras coisas. Aliás, até disse aqui só uma vez na igreja, da gente transformar bênção de Deus em maldição. Maldição aqui é castigo, não tem nada a ver com maldição hereditária que se prega por aí. É castigo. Eu digo assim, estava conversando com a irmã, certa vez, eu dizia para ela o seguinte, irmã, só não tem vindo com frequência na igreja, o que está acontecendo? E tal. Fala assim, pastor, sabe o que é? Meu filho é pequeno, fica chorando, eu tenho que levantar, eu tenho que dar de mamar, tenho que trocar fralda. Eu falei, você já acabou? Ela falou, nossa, pastor, eu falei, você já acabou? É assim, não transforma a bênção do Senhor, que é o Filho, numa maldição que impeça você de vir à igreja. Quantas pessoas têm filho, passam pelas mesmas coisas e estão na igreja? Eu sei que a gente não deve usar a gente mesmo de exemplo, né, porque fica chato, mas a minha esposa, ela cantava no coral e o meu filho não ia com ninguém, ficava só no colo dela. E ela ensaiava com o menino no colo e chorava, e ela balançava para cá, não sei o que, e cantava, mas ela não impedia dela participar do grupo coral. Agora a gente, por causa de qualquer coisinha, nós somos herança do Senhor. Todos nós. Por isso que nós não podemos transformar bênção de Deus em empecilho, se você não gosta da palavra maldição, empecilho para que eu sirva ao Senhor, para que você sirva ao Senhor, para que você mostre a glória do Senhor na sua vida.
Naturalmente, quando pensamos ou falamos em herança, então nos referimos então aos bens, como eu vi. Não, eu já li. Eita, está grudado aqui. As Escrituras, então, sem desprezar esse aspecto, conduz o nosso olhar para algo mais importante e nem sempre prontamente perceptível. A palavra nos diz que, como filhos de Deus, somos herdeiros. Acontece que a herança que Deus garante aos seus filhos não é constituída simplesmente de bens materiais, mas por Ele mesmo. Deus é a nossa herança. Nós somos feitos para Ele. A oração do Pai Nosso é feita por todos aqueles que têm a Deus por herança. As igrejas hoje, ou muitas, né, só ensinam questão de prosperidade, de você ter, de isso, de você aquilo. Mas a nossa herança não está aqui. A nossa herança está lá em cima. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Abra a sua Bíblia em Efésios. Eu acho que esse é o... Opa. Efésios. Muito bem. Veja o que o apóstolo Paulo nos escreve, ou nos escreveu, e compare com aquilo que é pregado nas igrejas hoje. Compare com aquilo que é pregado na igreja que você frequenta. Efésios 1, a partir do versículo de número 3. Diz assim, ó. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais e que prometeu para você. Está certo isso? Está escrito desse jeito aí na Bíblia? Não, não está desse jeito. Está assim, benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E você fica procurando bens material. Jesus ensinou claramente, que Deus cuida de nós. Nunca disse que nós ficaríamos ricos. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado, mas ele nunca disse que nós ficaríamos ricos por servi-lo. Muito pelo contrário. Texto lá de Mateus, o Senhor nos ensina o quê? Que Deus cuida de todas as coisas e nada falta. Nada falta. Você diz, se Deus cuida assim da natureza, não vai cuidar de vocês que sois filhos? Mas aí eu fico olhando as coisas desse mundo. E a nossa bênção está onde? Nas regiões celestiais. Porque elas são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Esta é a diferença. Você quer uma igreja verdadeira? É uma igreja que prega isso aqui, ó. Bênção espiritual nas regiões celestes e que Deus cuida de você. Antes mesmo de você saber que você precisa.
Olha lá. Continuando aqui. Acontece que a herança que Deus garante aos seus filhos, então não é constituída simplesmente de bens materiais, mas por Ele mesmo, então Deus é a nossa herança. Ilustrando isso, o período em que Davi fugia de Saul, que queria matá-lo, foi muito profícuo, ou seja, muito importante na vida de Davi. Ele pôde amadurecer em todos os sentidos. E desta fase de sua vida, temos alguns salmos magistrais. O Salmo 16, de sua autoria, que está citado em Atos 2, 25, 13, de 35 a 37, ele possivelmente foi escrito numa dessas épocas. Davi está então longe de seus familiares, sem terra, é um foragido em seu próprio país, odiado por muitos, convivendo com homens que, pelo que parece, pouco conheciam a Deus. Mas nesse Salmo Davi, ele escreve: outro bem não possuo, senão a ti somente. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o meu arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Porque ele não está olhando o reino. Ele está olhando o Deus que cuida dele. O Deus no qual ele crê. Davi, que fora de certa forma então desterrado, declara ter Deus por herança. No deserto, quando poupa pela segunda vez a vida de Saul, diz a esse: eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vai e serve a outros deuses. Veja, o que ele diz assim, irmão, eu não vou ser nada, porque a minha herança é o Senhor. Pode me expulsar, pode fazer o que quiser, mas a minha herança é o Senhor, isso ninguém tira de mim. E é isso que nós precisamos aprender. Essa experiência não foi apenas de Davi. Na divisão das terras conquistadas, a tribo de Levi ficou sem nenhuma propriedade. Assim registrou Moisés. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Números 18 e 20. Veja como a perspectiva é diferente. As pessoas hoje querem olhar para coisas materiais e dizer assim, olha, isto aqui é meu. Como se fosse levar isso junto no túmulo. Não é nada seu. Nada seu. Aliás, nós aprendemos desde pequeno que tudo é do Senhor. Ele é o dono de tudo. Mas eu acho que estas coisas aqui são minhas. Aí você junta um montão de coisa, a família inteira fica brigando por causa de divisão de dinheiro. É assim que acontece. É desse jeito. A nossa perspectiva é completamente diferente. A nossa herança é o Senhor. Porque quando todas essas coisas aqui chegarem ao final, sabe o que vai sobrar? Aqueles que são herança do Senhor estarão com Ele, e aqueles que não são herança do Senhor estarão sem Ele no inferno. É isso que a Bíblia diz, creia você ou não. Mas eu tenho certeza absoluta que quando isto acontecer, você vai lembrar, ó, eu ouvi alguém falando certa vez que isso era assim. O salmista Asaf exclama: quem mais tenho eu no céu,
não há outro em que me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73. Aliás, leia hoje o Salmo 73 antes de você dormir. Leia. Você vê que Asaf vai falar a mesma coisa. Olha, eu estava olhando para essas coisas aqui, olha, eu quase... Leia o Salmo 73 e pense. Ter Deus por herança é um desafio à nossa confiança. É um desafio na sua provisão e cuidado. Certeza de que Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Acontece que nem sempre a manifestação do amparo de Deus é imediata aos nossos olhos. E também não conseguimos entender tudo. Por isso, há aqui um desafio à nossa perseverante confiança no amparo de Deus. Jeremias, após a destruição de Jerusalém e consequente cativeiro de Judá, escreve: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Aguarda. Nós não precisamos ficar angustiados, nós não ficamos desesperados. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Hoje, certo irmão, que eu não vou dizer o nome Gabriel, mas é assim, escreveu um texto, né, dizendo que esse mês de setembro aqui é um mês que muita coisa vai acontecer. Né? Tem aniversário do filho, outro filho vai fazer a cirurgia, não sei o quê, né? Fez um texto. É assim, ó. Espera no Senhor. Em silêncio. Foi a esposa que fez? É? Não foi você não? Pô, estava lá Gabriel, alguém está escrevendo em seu nome. Então foi a esposa. Então foi a esposa do Gabriel. Mas é isso mesmo. O que eu tenho que fazer agora é confiar no Senhor. Porque Ele é a minha porção. E isso em silêncio. Eu sei o que eu tenho no coração. Eu aguardo no Senhor. Eu sei que tem preocupações. A gente fica preocupado. Às vezes eu não posso me desesperar. Porque desespero tem aqueles que não conhecem a Deus. Nós, pelo contrário. Nós temos que ter o quê? Confiança. Porque nós somos o dia inteiro desafiados a crer na provisão de Deus, a crer no cuidado de Deus, a crer na salvação de Deus, a crer no lugar que Ele está preparando para nós. Isso é um desafio constante nas nossas vidas. E nós precisamos ser confiantes. Para nós terminarmos hoje, ter Deus por herança é também um desafio à obediência à palavra. O salmista escreve: o Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. E outra vez, os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Não adianta nada se você não está apoiando na palavra de Deus. Porque é ela que vai falar desse Deus maravilhoso em que você deve confiar. É ela que vai falar para você da responsabilidade que eu e você devemos ter diante deste Deus maravilhoso.
Vamos ficar por aqui hoje. Tem muita coisa para a gente ver ainda a respeito do Pai Nosso. Não é um estudo curto, não é? Mas é um estudo abençoado, porque nos traz muitos ensinamentos. E como eu disse, assim que o pastor tiver a oportunidade, ele vai colocando o texto então da igreja para que você possa tê-lo em mãos, para que você possa estudá-lo, para que você possa, em estudando, juntamente com a palavra, né? Você lê o texto aqui e os versículos e vai comparando, vai estudando. E mais do que isso, olhe as coisas que estão acontecendo ao seu redor, olhe as coisas que acontecem na sua igreja e veja se elas se encaixam no ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante para o seu crescimento, tá bom? Então vamos encerrar por aqui hoje. Tenham todos uma semana, né, na paz e na proteção do Senhor. Hoje já é o terceiro dia da semana. Não esqueçam que no domingo de manhã às 10 horas, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Permaneça conosco. Convide seus familiares a estarem conosco também às 10 horas. Você não vai perder uma hora do seu dia. Você vai ganhar. É um investimento que você faz em você mesmo, sem gastar um tostão. Porque de graça nós recebemos de Deus e de graça nós damos. Os textos são aí tem alguns meus, outros de irmãos, né? Este texto que eu estou trabalhando com os irmãos é do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, né? E tem outros textos que nós já trabalhamos aqui de outros irmãos, algum texto do irmão Felipe, do irmão Gabriel, e assim por diante. É investimento no seu crescimento espiritual, tá bom? Deus abençoe você mais uma vez e que nós possamos nos encontrar domingo de manhã, 10 horas. Se você não puder no domingo de manhã, domingo às 19 horas, nós temos o nosso culto vespertino de adoração ao Senhor nosso Deus. Convidando você a participar conosco. Deus vos abençoe.